Volta, mandaca, porque o nosso meio-campo tá uma nhaca. Volta, mandaca, o meio-campo tá uma nhaca. Vocês lembram que eu cantava isso? Tá? Vocês lembram? Aí, ó, tu falou do mandaca, hein, Samir? Eu falei, não ia ter jeito. Não ia ter jeito. Eu falei pra vocês hoje. Quando eu li a escalação, passei a escalação do Juventude pra vocês, eu falei, hoje é pedreira, hoje é jogo complicado, hoje é jogo difícil. Pô, eu tô falando do time que dificilmente vai escapar do rebaixamento, que é o Juventude, que é o vice-lanterna. E falei que ia ser jogo difícil. Por que eu falei? Porque eu sou um adivinho? Não, eu nem curto esse papo de espírito de adivinhação. Não sou um adivinho. Ah, Samir, você é prof... Não, não tem nada disso. É só analisar. Escalação do Juventude, técnico novo, ia chegar com vontade, outro clima, né? Tinha jogadores ali que correm, Mandaca, por exemplo, eu olhei a escalação, o lateral esquerdo tecnicamente é bom, né? Algum jogador que poderia definir em uma bola como o Gilberto, enfim, fui citando ali, fui analisando. E fora isso, né? Fora isso, tem do outro lado um time preguiçoso, né? O time, né, do Corinthians é um time, podemos dizer assim, sem vergonha, no bom sentido, sem vergonha. Tá? Por quê? Joga quando quer, quando precisa mostrar pra torcida, quando é o mata-mata, quando é o derby, quando é contra o arquirrival, a torcida tá ali, vai cobrar cada um, aquele que não se entregar, aí jogam. Agora, contra a Fortaleza não joga, contra a Juventude não joga, contra a Vitória não joga, contra a Red Bull Bragantino não joga, contra a Cruzeiro não joga contra ninguém. Mas se tiver um jogo que vai passar na televisão, o Brasil vai parar para ver, eles jogam. O que eu tenho para dizer hoje é que esse time do Corinthians é ridículo. Sem o Memphis, sem o Carrídio, ele é ridículo. Quando eu falo para vocês, tá? Quando eu falo para vocês que o Memphis é o melhor jogador do Corinthians, não discutam comigo. Ah, mas ele é muito caro. Mas eu não tô falando que ele é barato. E nem tô falando que ele vale o que pagam por mês para ele. Só estou dizendo que o Memphis é o jogador mais importante do Corinthians. O adversário tem medo com ele em campo, respeita mais, o futebol do Yuri cresce, porque ele assume toda a responsabilidade, ele gosta de organizar o time em campo. O Yuri Alberto é um jogador comum. Ou você acha o Yuri Alberto craque? O Yuri Alberto é aquilo que a gente fala. A gente não sabe quem é ele, na verdade. Tem hora que ele enche os nossos olhos e tem hora que ele mata a bola na canela, passa vergonha. Pô, velho, por que ele... O Yuri Alberto, por que ele foi querer dar aquela bicicleta? Pra que passar vergonha? Pra que passar vergonha? Eu lembro que eu jogava no campo do Ceci, lá no Capoava. Uma vez eu recebi um passe, eu abri as pernas pra fazer o corta-luz e não tinha ninguém atrás. Aí tinha um amigo meu, o Wilson, me chamou e falou assim, ó, nunca faço o corta-luz sem você ter certeza que tem alguém atrás. Tô jogando na várzea, lá no Ceci. Quem é do Capoava sabe. Cara, por que se ele não sabe dar a bicicleta, por que ele tenta? Só pra passar vergonha? É só pra mostrar que é um jogador comum? Porque o que o Yuri Alberto tem só é força. Força, explosão, velocidade. O dia que acabar isso, ele é um perna de pau. A carreira dele já era. Tem algumas coisas, velho. Thales Magno, Romero, dá pra se salvar. Alguém se salva, por exemplo, nesse jogo de hoje. Pô, sem o Memphis, que tem a qualidade, e o Carrídio, que tem qualidade, esse time não vai pra lugar nenhum, tá? E eu vou falar uma coisa, hein? E se quiserem ficar bravinho, sair da live, não é o que eu quero, tá? Eu sou educado, jamais mandaria alguém embora aqui. Mas também não adianta ficar com... Não adianta ser mimadinho. Não fala isso, entendeu? Cadê o tal do Garro? Esse time do Corinthians, sem Memphis e Carrídio, não passa de fase na Copa do Brasil. Eu que falei que é copeiro, que gosta de jogar Copa, que no Brasileiro não corre nada, mas em mata-mata sabe jogar, esse time sem o Memphis decisivo e sem o Carrídio não passa. Ah, sabe, mas você nem sabe qual é o adversário, mas eu sei os adversários que tem. Eu, sinceramente, eu sempre faço uma análise tática profunda aqui pra vocês, mas não tenho que fazer de análise tática profunda. Porque a gente não perdeu por conta do padrão tático. Se alguém quiser a queda do Dorival, beleza, peça a queda do Dorival.
Mas a gente não perdeu por falta de padrão tático. A gente perdeu por falta de vontade. A gente perdeu por falta de concentração. Tá? E se o Dorival não perceber isso, quem vai cair é ele. Eu não tô nem aí também, viu, Dorival? Você tem que abrir o olho. Você tem que abrir o olho. Ah, mas não tem ninguém para colocar, mas cobra pelo menos vontade. Porque, repito, o Corinthians hoje, igualzinho. Marcou com 2 linhas de 4, armou no 3-5-2, Ranieri vinha entre as linhas com os zagueiros. Eu faço análise para vocês. Ranieri veio entre as linhas, né, fazia a saída junto com os 2 zagueiros, o Mateuzinho abria de um lado, o Bidon do outro, né, ficava o Martínez e o Bidu e o Mateuzinho pelos lados, no meio o Martínez e o Bidon, o Garro centralizado, na frente o Thales e o Yuri. Tinha a hora que era diferente, né? Que o Corinthians armava o jogo com uma outra linha de 3, o Ranieri avançava, aí ficava André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, enfim, linha de 3, não teve segredo tático. Não teve segredo tático. O que faltou hoje, não dá para analisar de outra forma, é vontade, é raça, é determinação, vontade de jogar, vontade de vestir a camisa, vontade de correr. E jogador, normalmente no frio, corre mais. Porque o que não falta para mim é amigo, ex-jogador que eu tenho como amigo que me ensinaram muito sobre futebol. Eles sempre, sabe, no frio a gente corre mais, porque ficar parado é pior. Mas esse time do Corinthians nem no frio quer correr. Pô, velho, uma vergonha, né? O Mateuzinho perdendo pro Nenê. O Nenê ganhou na experiência, no corpo, jogou na frente. Uma vergonha. O Mateuzinho, pra mim, velho, é uma piada. Entendeu? É uma piada. Eu sei que tem muita gente que gosta, que acha maravilhoso. É uma piada. E o maior culpado hoje do Corinthians, se chama Fabinho Soldado. Esse time quem montou foi ele, quem mimou foi ele, quem organizou o apoio a Augusto Melo foi ele. Vamos lá, grupo, vamos apoiar o nosso presidente e o seu Romero junto. Quem montou, quem contratou errado foi ele. Cadê os jogadores de saúde física, de porte físico, de força física? Cadê esses jogadores no elenco? Sabe qual é o jogador que a gente tem de força física no elenco? É o Charles, olha a nossa limitação. O Davi me mandou aqui pra mim, o Mateuzinho admite que entraram relaxados. A gente conversou antes da partida, que após uma vitória, como foi na quarta-feira da Copa do Brasil, a possibilidade do time relaxar um pouco era grande. Conversaram ainda. E a gente conversou entre nós para que isso não acontecesse. Mas, infelizmente, aconteceu. E esse é o resultado. É algo que não pode acontecer em uma competição tão longa, mas que 3 pontos fazem muita diferença para o nosso final. Então é difícil ficar falando assim, ficar só falando em ter atitude. Então creio que faltou muito para a nossa equipe hoje, disse o Mateuzinho. Falta de interesse, falta de ambição, falta de vontade, preguiça para correr, sem falar a falta de qualidade. Viagem para a Serra Gaúcha, numa preguiça violenta, não levaram a sério. É isso, não levaram a sério. E o time jogou quarta-feira. O time jogou quarta-feira. Hoje é segunda. E esse time não correu. Hein? E o Juventude, que não ganhava de ninguém, ganha do Corinthians. Para mim, quem assistiu o meu programa no almoço hoje sabe que não é novidade. Eu falei que o jogo seria difícil. Eu falei que esse time é copeiro, que esse time é preguiçoso. Eu tento adjetivos para definir esse time. E o maior que vem deles, assim, entre aspas, tá? E até no bom sentido, é um time sem vergonha, que joga quando quer. Né? Não tinha uma música lá, o casal sem vergonha, né? Que brigavam, depois faziam as pazes. É esse elenco. É esse elenco do Corinthians. Ganha um campeonato paulista, descansa. Ganhamos o mundo. Elimina o Palmeiras, então, na Copa do Brasil, ganhamos o mundo. Esse é o time do Corinthians. Não tem outra definição. Não tem outra definição para falar desse time. Faltou tática? A culpa é do técnico? Não é. Não adianta que eu não vou cair nessa. Porque todo mundo que criticou o Dorival depois do jogo contra o Fortaleza, e eu defendi, falei que a culpa não era do Dorival, tava dizendo que o Dorival é só da paciência, deixa o Dorival, depois na quarta-feira, quando elimina o Palmeiras, mete 2-0 no Allianz Parque, aí ficam elogiando o Dorival.
Aí vocês precisam decidir. Ele é bom ou não é? A culpa é dele ou não é? Cara, tá na cara que a culpa é do elenco, velho. Tá na cara que a culpa é de quem montou esse elenco. É só você ver, tá insistindo no erro. Vocês assistiram o blend de informações hoje? Vocês assistiram? Tá lá, um monte de negócio ruim que o Corinthians continua fazendo. Por que o Corinthians quer contratar o lateral direito que é meme em Portugal? Alguém me explica por que o Corinthians quer contratar o Ricardo Esgaio, que é meme em Portugal? Ele é meme lá, a torcida usa ele como meme, de tão ruim que ele é. Segundo os portugueses, eu nunca vi o Esgaio jogar. E vocês acham que eu tô exagerando? Espera a conta chegar até o final do ano. Eu não tô falando que vai cair, não. Porque o Corinthians só não cai porque tem pior. Cair, eu nunca acredito que vai cair o Corinthians. Nem no ano que caiu, eu acreditava que cairia. Agora, abre o olho. Porque nas quartas de final da Copa do Brasil, seja qual for o adversário, se for o Vasco, a gente ainda pode levar, porque é freguesão. O restante é perigo. Tá? Por quê? Por que é perigoso? Esse time gosta de correr em mata-mata. Só que só correr não adianta. Tem que ter qualidade. E cadê a qualidade do Memphis para fazer a diferença? Ou vocês acham que o Memphis não fez a diferença contra o Palmeiras? Não, Samir. Ele lesionou, saiu no jogo. Saiu quando o Bidu fez o gol. O Bidu fez o gol e já estava fora. E quando o jogo estava um lixo de jogo no segundo tempo lá na Neoquímica Arena, quem fez o gol? O Palmeiras entrou pressionado. Porque se vai 0-0 para Allianz Parque, de igual para igual, a história era outra. Nem a torcida do Palmeiras teria pressionado eles. Então o Memphis faz a diferença. Não adianta reclamar. Não adianta fazer birra. O Memphis é o melhor jogador do Corinthians. Só que a gente tem dirigentes tão limitados que a gente precisou, para ter um jogador bom, pagar 6 milhões em um. Aí fica fácil. Assistam o Blend, que tem muita vergonha lá hoje que vocês precisam saber. Caso do Maná, caso do lateral português, uma pressãozinha que tá rolando. Assistam, sai daqui agora, vai pro Blend. Vai pro Blend assistir. Uma vergonha, o caso do lateral português, o empréstimo do Maná, o lance do Palácios. Vai lá, assiste lá. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Eu volto no almoço com a Fiel ao meio-dia. E aí, Fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians busca alternativas com prazo extra da FIFA em relação ao transfer ban por Félix Torres. O Corinthians ainda tenta costurar um acordo com o Santos Laguna do México para não sofrer um transfer ban pela dívida relacionada à compra do zagueiro Félix Torres. A tendência é de que o time mexicano já peça o transfer ban para o Corinthians hoje, terça-feira, uma vez que o prazo para o pagamento se encerrou segunda-feira. Entretanto, há uma demora esperada no sistema da FIFA de 3 a 4 dias para registrar a proibição. Desse modo, nesse período extra da entidade máxima do futebol, o Corinthians buscará inicialmente um acordo ou uma petição e, se necessário, recorrerá a outra estratégia jurídica como última alternativa. A diretoria segue em contato com a alta cúpula do time mexicano. Após a rejeição do recurso na Corte Arbitral do Esporte, o Corinthians tinha até 11h59 da segunda-feira, dia 11, para efetuar o pagamento de 6,145 milhões de dólares, aproximadamente 33 milhões de reais, conforme a cotação atual. O clube do Parque São Jorge, vale destacar, já havia sido notificado pela FIFA em fevereiro, mas tentou levar o recurso ao tribunal, que não foi bem sucedido. Deixe seu like e inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.